Vamos celebrar a palavra de Deus. Foi dito aqui, declarado aqui, que o Senhor tem respostas para nós, que o Senhor tem respostas para todos nós aqui. E Ele tem mesmo, aleluias, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do mês, o livro de Abacuque, e vamos então discorrer um pouquinho sobre essa história, sobre esse assunto tão maravilhoso que é devocional para a nossa vida. Nesse mês de maio, estivemos hoje pela manhã na Escola de Obreiros, celebrando ao Senhor, muitos irmãos viajando, já oramos por eles, já pedimos a misericórdia do Senhor, para que voltem em paz, muita gente aproveitando esse feriado, estendido de segunda-feira, com final de semana, e que bom para quem pode aproveitar, sim ou não? Verdade ou não verdade? Amém, graças a Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 19, é o último versículo. Jeová o Senhor é minha força, fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Relendo, Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas isso, cervas, feminino de cervos, antílopes. Ore comigo. Querido Pai, que bom estarmos juntos no templo, para adorarmos ao Senhor e celebrarmos ao Senhor. Que toda a Tua bondade esteja ministrando a nossa vida e nos tocando plenamente dentro do Teu propósito, Senhor. Nós nos dobramos à Tua autoridade, reverentemente estamos à Tua mesa e dela vamos comer, saborear tudo que o Senhor tem colocado para nós, Senhor. Ministra a Tua bênção a cada um de nós, as pessoas que estão em casas e irmãos que estão agora cultuando conosco, Senhor, por esse meio de comunicação, que haja a celebração do Senhor onde estiver cada irmão, que a alegria do Teu Espírito os esteja tocando plenamente, eles consigam cultuar ao Senhor. Nós nos unimos para celebrar ao nome do Senhor. Enquanto nos unimos para cultuar ao Senhor, nós nos opomos, Senhor, a qualquer ser, a qualquer outra pessoa que reclama culto, que reclama autoridade. Nós declaramos que só o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. O resto são ídolos que as pessoas criam, são manifestações do ego escondido de cada um, mas nós confiamos no Senhor e na Tua palavra e no Teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Quem declara isso, diga amém. Amém. Quando a gente lê Abacuque capítulo 3, versículo 19, eu repito, ele diz, Jeová o Senhor, ele diz o nome do Senhor, Jeová, ele está sobre mim, o senhorio dele está sobre mim. Vamos entender isso. Jeová o Senhor, aquele que tem o seu senhorio sobre a minha vida, aquele a quem eu me submeto. Quando Abacuque diz Jeová o Senhor, ele diz do governo de Deus, mas ele diz também da sua submissão a esse governo do Senhor. E ele diz, Ele, o Senhor, é a minha força. Ele é a razão de eu estar vivo, Ele é a razão de todas as minhas vitórias, Ele é a razão e Ele é a minha inspiração para que eu vença cada embate da minha vida. Ele está dizendo, Jeová o Senhor é minha força, sem Ele eu perco, sem Ele eu me fragilizo, sem Ele não há resistência em mim. Ele diz, e Ele vai fazer com os meus pés como os das cervas. E é claro, meus amados irmãos, que você já viu num documentário de National não sei o que lá e não sei mais o que, aqueles grandes escapes, aquelas feras como o leão, leopardo, correndo atrás desses animaizinhos aparentemente tão indefesos, e a maneira como eles escapam quando vão beber água em um lugar árido, que há ali um pouquinho de acúmulo d'água e o crocodilo já está ali pronto para abocanhar. Já viu, Juninho? E ele dá aquele salto para trás e se livra. Nem sempre é assim, mas ele consegue se livrar sim, por causa da sua agilidade, por causa da sua condição, embora frágil. Como é que pode aquele animalzinho correr, dar um baile no leão às vezes e conseguir escapar? Por conta da qualidade que o Senhor deu a ele de se deslocar, embora na sua fragilidade, ele consegue fazer isso. Todas as vezes que ele está bem atento ao perigo, ele consegue se livrar sim.
O problema dele é quando ele se aproxima do perigo e não tem entendimento do perigo que o aguarda. Mas quando ele está já esperto, fatalmente ele consegue escapar. E a Bíblia diz que o Abacuque faz uma comparação. Óbvio que ele pensa nesse animalzinho escapando, claro, e ele diz: é assim que o Senhor faz comigo. Ele me dá a destreza, Ele me dá a agilidade. Ele não está dizendo aqui que o inimigo o deixa de atacar. Ele não está dizendo aqui que o inimigo não vem sobre ele para o devorar. Ele não está dizendo aqui que o intento da fera que vem sobre ele é para o devorar, para acabar com ele, para fazer dele a sua alimentação. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que, não obstante a todas as lutas e guerras, e quando a gente fala sobre isso, a gente lembra do contexto do que a gente lê em Abacuque. Ele diz: o Senhor Jeová é a minha força, faz dos meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando ele diz aqui, me fará andar sobre as minhas alturas, a gente então pega essa frase e retrospecta e pensa de novo em tudo que a gente leu até agora. Eu não vou perguntar quem leu o livro de Abacuque. Eu sei que é penoso, irmão. Nós estamos no dia 15 de maio. É muito penoso, só 15 dias. Para ler algo que a gente lê em 15 minutos, eu sei que é demais. Mas você consegue ainda, eu estou ironizando mesmo. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, o Senhor tem servido banquete para nós. Alguns gostam de dizer: o Senhor está nos servindo de balde. E a gente às vezes despreza aquilo que Deus está nos servindo. Isso aqui é remédio para mim, é agilidade para mim, é força para mim. Deus nunca desamparou o seu povo. Pode abrir a Bíblia, discorrer sobre toda ela, você nunca vai encontrar um momento em que a Bíblia diz: Deus desamparou o seu povo. Nunca. Mas o que aconteceu então com a história do povo de Deus em muitos episódios? O povo se afastou de Deus. Deus nunca se afastou de quem está próximo dele. Deus nunca virou as costas para quem o procura. Deus nunca virará as costas para aquele que clama. Eu esperava ouvir um amém assim mais forte, mais sonoro, mas eu quero crer que você ainda está no início da mensagem, ainda pensando, não é verdade? Então eu vou repetir: Deus nunca vai desamparar você enquanto você o buscar, enquanto você estiver na presença dele para o servir. Ele nunca vai te desamparar. A questão de dizer eu me sinto desamparado é outra coisa. Eu me sinto desamparado, eu penso estar desamparado. O que está acontecendo comigo sinaliza que eu estou desamparado. Isso é uma outra coisa. Isso é uma ideia carregada dos abandonos que a gente traz da nossa vida, das decepções que a gente traz da nossa vida, das inconsequências de algumas pessoas que a gente cuida estar sobre a nossa vida, de pessoas que a gente pensa que deveria estar cuidando da gente e não cuida. Então a gente associa isso ao cuidado de Deus. Mas eu quero reiterar o que a Bíblia diz: Ele jamais vai te desamparar. Mas você nas suas crises, às vezes sai da presença dele. E esse é o perigo. Quando saímos da presença dele, como que ele vai fazer dos meus pés como os das cervas? Como ele vai me fazer andar sobre as minhas alturas, sobre as minhas limitações, se eu me ausentei dele? Como se a alegria do Senhor não é mais a minha força, como diz Neemias 8:10? Como que isso vai acontecer? Eu vou estar fragilizado. Existem agora muitos irmãos nossos, talvez sintonizados agora, e quem sabe aqui dentro do templo, que vivem isso agora, estão vivendo isso hoje, uma sensação de abandono. Talvez seja a própria crise que você carrega, talvez você associe a Deus a sua crise de relacionamento com as autoridades que você considera na sua vida. Mas eu quero dizer para você o que a Bíblia diz: que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele diz, acontece, porque Ele é Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pode olhar o texto. Onde está escrito? Não lembro agora, depois você procura, você vai achar, está na Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não diz a qualificação daquele. Você pode ter chegado a essa casa, você pode estar aí agora,
e você se considera a pior das pessoas. Você fez algo terrível, você fez algo inaceitável. A própria sociedade não concebe o que você fez. Se a sua família souber, é uma crise, é uma catástrofe, é a destruição. Você não consegue sobreviver com isso. Você vive o terror da sua consciência. A palavra diz ao teu respeito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa a circunstância da vida que você esteja vivendo agora, a palavra continua dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O problema é que a palavra invocar traz consigo submissão, traz consigo reconhecimento, traz consigo dependência, traz consigo visualizar em Deus a nossa salvação, traz consigo ver na obra de Cristo a libertação daquilo que até então nos amarrava. Então, você aqui esta noite pode ficar à vontade, está na sua disposição o recurso de Deus, está na sua disposição, é só invocar o nome do Senhor. Mas tem que invocar o nome do Senhor em verdade. Em verdade. Não pode ser em mentira, não pode ser em fingimento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de tudo o vosso coração. O problema é que algumas pessoas querem buscar o Senhor com o coração dividido. Olha, até então meu coração estava só nisso, mas agora que eu estou vendo carências em mim, me mexendo numa enrascada, então agora eu vou buscar o Senhor. E aí a pessoa vai buscar o Senhor, mas vai buscar o Senhor com o coração dividido. E a pessoa sabe dentro de si, que Deus sabe, que ela não está buscando de todo o coração. Está buscando para se livrar de uma encrenca, de uma enrascada. E Deus, que conhece o amanhã, sabe da obstinação do coração da pessoa, que quando resolver aquilo ali, de novo ela some, de novo ela desaparece, de novo ela não quer nada. Mas acerca de mim, acerca de você, Deus está vendo o nosso coração e sabe que a gente quer, que a gente não abre mão, que nós queremos estar na presença dEle. É por isso que nós sentimos e vivemos e convivemos com a sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Cadê você para dar glória ao nome do Senhor? Bendito seja Deus. Esse homem que diz: Jeová, o Senhor é minha força, fará os meus pés como os das cervas, me fará andar sobre as minhas alturas, é o mesmo, exatamente o mesmo que no início diz: até quando, Senhor? Incrível, é a mesma pessoa. Isso dá um alento ao meu coração. Isso deve dar um alento ao seu coração. Deve dar um alento ao coração de qualquer pessoa que esteja aqui ou está aí, ou esteja aí. Que quando leio Abacuque eu posso pensar na história nossa, na história de cada um de nós. E o momento em que admitimos o Senhor na nossa vida, nos envolvemos com Ele e a transformação que Ele fez na nossa vida. Agora há pouco ouvimos de algo que foi ministrado ontem no culto dos jovens, porque graças a Deus os setores da igreja agora estão entendendo o propósito, estão caminhando junto, e aqueles que ainda não estão vão começar a caminhar. Aqueles que não estão vão começar a caminhar. Estamos assimilando isso a cada mês, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Estamos comendo da mesma comida. E quando nós comemos da mesma comida, a reação é igual, porque é o Senhor que opera tudo em todos. Eu vou repetir: quando comemos a mesma comida, a reação é igual, porque o Senhor é tudo em nós, é Ele que está operando isso em nós. Amém ou não amém? Incrível. Ouvimos aqui falar das indagações do Abacuque. Quando a gente lê o início da celebração deste livro, e lemos aqui quando ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? É o mesmo que diz: o Senhor Jeová é a minha força. Até quando gritarei violência e não salvarás? Ele faz os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. É o mesmo homem, é a mesma pessoa em identidade humana, mas não é a mesma pessoa em identidade espiritual. É alguém que começou a conhecer ao Senhor e
permaneceu na sua presença. Eu vejo algo lindo na ação, na atitude de Abacuque, que o Abacuque poderia sentir tudo isso aqui, ter todas essas dúvidas, virar as costas e dizer um monte de coisas de Deus, poderia falar tudo, dizer o que quisesse acerca de Deus, como algumas pessoas até na igreja às vezes fazem, assuntos que não nos chegam ao conhecimento, e há um julgamento de que, conhecendo aquele assunto, nenhuma providência foi tomada. E a resposta de Deus a Abacuque é uma resposta às nossas próprias indagações sobre coisas que podem acontecer no nosso meio. Já imaginou? Se diante de uma circunstância como essa, a gente começasse a pensar, a analisar, como Deus analisou com Abacuque aqui, a ponto dele dizer até quando, e esse até quando dele não durou muito tempo. Sabe quando esse até quando de Abacuque durou no seu vocabulário, porque estava aqui dentro dele? Até que ele despertou-se e entendeu que não adiantava continuar duvidando da misericórdia de Deus, que não adiantava ele basear-se nos seus queixumes e achar que ele ia chegar a algum lugar, que aquilo ia trazer algum resultado para ele. Quando ele decidiu enfrentar aquela crise que era interior, reconhecer a razão de tudo que estava acontecendo, quando ele pendeu para isso, então se abriu a revelação, então o Senhor começou a tocar nele, ele disse: eu vou manter uma posição, eu vou me posicionar, porque da maneira como eu estou, com os meus queixumes, resposta não terei, e se houver resposta do Senhor, elas não me satisfarão. Então eu vou me colocar na dependência dEle, eu vou ficar na torre de vigia, eu vou ficar vigiando em oração, com total atenção à voz dEle. Quando Ele falar, eu vou entender que é Ele que está falando, e a fala dEle vai trazer resposta ao meu interior. Muitas pessoas há no nosso tempo em que elas têm os seus queixumes, que elas têm as suas indagações em relação ao Senhor. E quando lemos Abacuque, seria muito bom você ler, reler, estudar, meditar, devocionar Abacuque durante todo o mês, muitas vezes, porque a gente vai aprender que o nosso tempo de queixume, na verdade, não trazem respostas para nós. Mas se a gente fizer como ele fez, começar a reconhecer e a dizer para Deus, e Deus olhar dentro do nosso coração, que nós estamos à mercê da resposta dEle, e que a resposta dEle vai ser imperiosa para nós, ela vai ser regra da nossa vida, postura, posicionamento. Deus vai olhar dentro de nós, e Ele vai vir ao nosso encontro. Quando nos pusermos em oração, quando acatarmos a proclamação de um jejum, como estamos aqui proclamando, perdoe-me, me surpreendo com pessoas que deveriam ser os primeiros a estar no propósito, não estão. Alguém contou, alguém falou, a gente vê, é só comer de manhã que a gente vê. A proclamação não lhe sobe ao coração. E aí depois Deus começa a revelar lá, ali. Aqui também vai revelar, porque eu estou ali, começa a fazer ali, começa a operar ali, vai começar a fazer, e outro do lado vai se sentir estranho. Como é que não fala comigo? Como é que eu não estou sentindo isso? Por que está tocando ali, não está? E a gente então só aumenta o nosso queixume, em vez de assimilarmos um propósito que vem de... Você acha que negócio de proclamação de jejum, como nós estamos, e vai dar 90 dias até o último domingo de junho, você acha que é ideia minha? Você acha que eu quero isso? Misericórdia, já acordo às vezes com aquele café cheirando. Me dá vontade de partir para cima. Esses dias aqui, um irmão fez umas torradas, pôs queijo, orégano. Aquilo encheu a minha boca. Eu cheguei para o irmão, olhei para ele assim, menos de 1 metro, irmã Márcia, e disse para ele: isso é uma bênção na minha vida. E ele disse: vai comer, pastor? Eu falei: claro que não, isso é uma prova, minha resistência. Ser provado no meu propósito é uma prova para minha resistência, aquilo que eu propus com o Senhor. É um desafio para mim, graças a Deus por esta torrada maravilhosa. Oh, santa torrada que estás na terra. E eu disse: irmão, você só tem essa? Ele falou: peraí, veio lá no forno um
tabuleirão daquele ali cheio, carregado. E a torrada olhava para mim, e eu olhava para a torrada. E fiquei torrado, mas não comia torrada, porque estou num propósito. Estamos num propósito. Ainda dá tempo para você entrar no propósito. Ainda dá tempo para você entrar nesse objetivo que o Abacuque entrou. Eu vou me estabelecer uma postura espiritual para mim, meus irmãos. Ninguém é transformado apenas por conta de entender a sua fragilidade. Ninguém é transformado apenas por desejar não viver a sua vida em queixume. Nós somos transformados pelo poder de Deus quando nós cumprimos aquilo que nós entendemos que é para nós cumprirmos e não para Deus cumprir. O que Deus vai cumprir, Ele vai cumprir, mas o que eu tenho que cumprir, eu tenho que cumprir. Isso é tão antigo, todo mundo fala disso, mas tão difícil de cair em alguns corações. E nós estamos diante de uma história que eu disse para vocês que no primeiro domingo de manhã já foi contextualizada muito sabiamente na mensagem aqui ministrada, que vocês podem acessar o YouTube, podem ler livros, enfim, todo mundo fala disso, cada um fala de um jeitinho especial. O nome Abacuque no hebraico quer dizer abraço, abraço, e a gente pode conjecturar, talvez o povo havia desabraçado a Deus, enquanto o Juninho me abraça com o teclado, bem suavemente, esqueceu de mim, e aí ele sobe calmamente, como é a postura dele, olhem para ele ficar vermelho, isso. Então, o povo desabraçou Deus, porque o povo estava abraçado com Deus, sentiam e viviam a proteção de Deus, como você vive, e vai continuar vivendo cada dia mais intensamente. Não sei porque o nome do Abacuque, abraço, não sei qual a razão, mas uma coisa eu sei, que um abraço faz muito bem. Que uma pessoa desamparada, que uma pessoa necessitada, que uma pessoa fragilizada por qualquer questionamento da vida, ou qualquer coisa da vida, quando encontra com alguém que há uma inspiração afetiva, um reconhecimento, a pessoa pode não ter nada a oferecer, mas se ela abre os braços para acolher, e muito melhor que o abraço, tem uma oração para fazer enquanto abraça, meu Deus, é maravilhoso. Já viveu isso? Já viveu a sensação de não ser abraçado? Só sabe avaliar a sensação de um abraço nessa hora quem já viveu a sensação de não ser abraçado. E interessante que a sensação de não ser abraçado, agasalhado, protegido, amparado, quando alguma coisa lhe fere, para muitas pessoas gera um trauma, mas para outros aguça a vontade do abraço. E quando a gente é agasalhado assim, abraçado com afetividade, com amor, na maioria das vezes dá para sentir o afeto. E não há nada mais, vou abusar do português de novo, não há nada mais melhor de bom do que um abraço de alguém que a gente sabe que tem um apreço real e legítimo por nós. Na minha vida eu já vivi muitos momentos assim. Encontrei na minha esposa esse abraço, encontrei na minha mãe esse abraço. Mas é verdade que eu já vivi momentos que eu esperava que algumas pessoas específicas me abraçassem, no sentido de me acolher e dizer, estou com você. Não ouvi nada, mas já me decepcionei também com pessoas que esperavam pelo menos ouvir uma palavra e nada saiu, ao contrário, saiu uma atitude de que eu não estou nem aí para você. E aí, a gente se traumatiza com isso e às vezes nos omitimos aos verdadeiros abraços. Nos decepcionamos com pessoas e achamos que qualquer outro abraço que recebermos não é verdadeiro, legítimo. Quantas pessoas estão à mercê de uma ajuda divina, mas o que elas encontraram até então foi uma não resposta, porque não estiveram diante de Deus com o coração inteiro.
ou quantas pessoas buscaram em alguma deidade solução para si, para a sua vida. Aqui tem gente que eu sei que fez isso. E só houve decepção, sintoma de perda de tempo, engodo. Mas quando encontrou em Cristo, é ou não é? Quando reconheceu no Senhor o amor que cura, o amor que restaura, entrou no seu abraço. Eu vou repetir: entrou no seu abraço. Quantos de nós, vilipendiados pela vida por tantas coisas e questionamentos, prefiguramos na nossa própria vida em Lucas 15 o filho pródigo? Nos sentimos já em algum momento sujos, imundos, largados, deixados, desprovidos daquilo que seja substancial a nós, e pensamos: agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída. E quando eu digo sujo, imundo, eu digo à mercê de uma mão que se estendesse, à mercê de alguém que abraçasse. Tem um cântico da harpa me vem à mente que diz assim: tem achado em Cristo plena salvação. E aí encontramos no Senhor um amor tão extraordinário que, olhe para mim, que a gente até desconfia. Por que me ama assim? Há um cântico na harpa que diz: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Por que Ele me ama? O que há em mim? Se a gente for olhar a Bíblia, usar versículos, a gente vai responder. Mas na crise da falta de solução para as coisas, a gente encontrar em Deus isso, sentir-se realizado. Eu estou contextualizando já Abacuque há algum tempo, não sei se você percebeu. A história de Abacuque é a minha história, a história de Abacuque é a sua história. Que pergunta para Deus: até quando, Senhor, eu vou viver essas privações, essas coisas? Até quando eu vou gritar? Estou sendo atingido pela violência das pessoas. Até quando, Senhor? Por que razão o Senhor me faz ver a iniquidade, a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Eu quero me afastar delas, mas estão diante de mim, estão patentes a mim. Eu não queria me envolver com isso, eu não queria tomar conhecimento disso. Ele diz aqui: e ainda há pessoas que suscitam a contenda e o litígio. E ele diz aqui uma coisa que parece ter tão odierna, tão de hoje: por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, o ímpio cerca o justo, o juízo sai pervertido. Ele está dizendo: oferecem dinheiro. A corrupção, irmãos, é tão antiga quanto o pecado. Quando entrou o pecado no homem, entrou a corrupção, que destrói, que aniquila, que enferruja, que gangrena, que mata. Eu vim, disse Jesus. Quando Ele diz para que tenham vida, Ele diz: eu vim para certificar vocês com a vida. Eu vim para que vocês se sintam vivos. Eu vim para que vocês desfrutem dessa vida. Meu irmão, minha irmã, a vida está aí, ó. Não faça pouco caso dela, glorifique a ela, glorifique ao Senhor que suscita esta vida. E Ele então fala das nações, mas quem fala não é Ele. Agora no versículo 5, o detalhe todo, quando a gente fala que não vieram respostas para Abacuque até o capítulo 2, é porque no capítulo 1 as respostas de Deus não foram suficientes para ele. Porque o seu queixume, ao invés de cessar e ele se consolar, os seus queixumes aumentam. Porque no início ele olha para o seu povo, para a sua nação, gente ímpia, idólatra, pecadora, e ele reclama.
O juiz é pervertido na minha nação. Aqueles que deveriam se importar com isso, eles não se importam. E o queixume deles: Senhor, por que o Senhor não faz justiça? Por que o Senhor não reage? E quem sabe isso seja o seu pensamento desses dias. Aonde está Deus diante da politicagem do mundo? Olhe para cá. Olhando, vendo, escutando. E eu tenho um versículo bíblico que me vem à mente: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Espera aí, Deus está dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Por quê? Porque os infiéis, ele já está vendo todo mundo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Epa, achei. Encontrei. Estou encontrando um monte de fiéis da terra. Eita! O problema é quando ele olha para cá e encontra um infiel que manuseia microfone, fala, toca, canta, celebra, dá testemunha, é infiel. Está achando fiel aí o Senhor? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aquele que trilha um caminho reto, esse me servirá. Então, o Senhor diz: olhem entre as nações, se maravilhem, admirai-vos. E Ele diz: eu vou realizar uma obra nos vossos dias, que até aquele que ouvir não vai acreditar. E está o Abacuque ouvindo Deus falar com ele. E ele diz que vai suscitar os caldeus, para que seja o chicote de Deus, o corretivo de Deus no seu povo. Deus se aproveita, se serve da obstinação desse povo, os caldeus, os babilônios, para trazer correção ao seu povo. E a gente vai aprendendo que quando a gente ora e coloca algo na mão de Deus e pede a Deus providência, correção, trata com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe, com meu amigo, a gente ora, a gente pede para Deus fazer uma obra de transformação. E a gente quer que a obra de transformação de Deus seja mais ou menos assim. Vamos supor que isso aqui seja o filhinho. Ó filhinho da irmã fulana, como você é precioso. Eu vou guardar você, menino, vem cá. A gente quer que o Senhor pegue assim como algo muito estimado e passe um viludozinho em volta. Oh, bote uma tampinha para não perder a aguinha do filhinho, e eu vou e bebo só de raiva. Mas quando nós oramos e falamos isso e colocamos diante de Deus, Deus vai fazer o que dá solução, o que vai mudar a vida da pessoa. E a própria pessoa que ora intervém. Senhor, eu te pedi para fazer uma grande obra e o Senhor está moendo. Se o Senhor respondesse, Ele ia dizer assim: vou atender o seu pedido, estou moendo porque o resultado vai sair igual você pediu. Você pode compreender isso? Senhor, faça essa obra na minha vida, eu reconheço a minha necessidade. Senhor, eu entro nas tuas mãos. Senhor, eu sou como barro em tuas mãos. A gente prefigura Jeremias 18 e diz: Senhor, trabalhe em mim. O Senhor, é isso mesmo que você quer? É, Senhor. E aí Deus pega, e quando Deus pega em a gente perde a direção da nossa vida, porque Ele assume. E Ele amassa, e quando Ele amassa, Ele faz a gente perder a condição daquilo que a gente considerava que estava no nosso controle. E desculpe, me permita dizer numa linguagem exagerada, a gente se sente descontrolado daquilo que a gente tinha controle, porque a gente diz: eu quero ser como barro nas tuas mãos. E aí Ele pega, aperta, ai, aqui não, Jesus. Mas você não pediu para Ele trabalhar a sua vida, que você quer ser diferente? Então Ele está tocando. E não precisa ser poético, não é verdade? Enquanto Ele está com a massa na mão, as suas digitais estão impregnando a massa.
Ele está colocando as suas digitais. Depois que ficar pronto, vai estar cheio das digitais divinas. E o resultado vai ser, muito melhor do que você pediu. Para você e para a vida de quem você ora. O problema é querer intervir naquilo que Deus sabe fazer. E aí o Abacuque diz: não entendi nada. Eu peço para o Senhor e digo que o Senhor está cego, o Senhor está surdo, que o Senhor não dá atenção, que eu clamo, o Senhor não responde. E agora quando o Senhor responde, responde dessa maneira. Tem gente que é doida. Além de querer dizer para Deus o que Ele deve fazer ou não, diz como deve fazer. Não é competente para gerir a sua própria vida, por isso tem necessidades pendentes e quer que Deus haja como você age. O resultado será o mesmo que você teve até agora. Mas quando você diz: Deus, por misericórdia, age, Ele vai agir para fazer um resultado diferente com o que você conseguiu até agora. De outra forma, por que Ele agiria? Para dar o resultado que você conseguiu? Não, para fazer algo muito diferente. Então ore, entrega, confia, dependa e acredite que o resultado vai ser pleno, muito melhor do que você pediu. Ele entra em crise porque o povo está em pecado, o rei é um idólatra. E a gente começa a entender a história. E depois você pode ver em casa, olhar mais atentamente em casa e olhar 1 Reis, capítulo 15. Você pode olhar 2 Crônicas, capítulo 30 e os versículos, capítulos vizinhos, você vai entender a história. O Ezequias, um rei temente a Deus. Ele é tão temente, tão submisso ao Senhor, porque ele vem de uma herança catastrófica. O Ezequias vem de uma herança desde... como é que era o rei do tempo de Isaías mesmo? Quando morreu o rei Uzias, Uzias, vieram 2 reis idólatras, gente ruim, que acabou com o serviço sacerdotal do templo, fecharam o templo. O Ezequias vem e restaura tudo. E o que acontece? O rei da Síria... Você vai encontrar isso com clareza em 2 Reis, parece que 20. Eu estou dizendo parece que 20 porque não anotei aqui. Ele vem para destruir o Senaqueribe. Ele vem para destruir e Senaqueribe é tão ousado que ele diz: olha só, povo de Judá, rei de Judá, nenhum reino e povos conseguiu resistir a nossa invasão. Nós vamos entrar aí, vamos destruir. E Ezequias não entra em colapso, ele entra no templo de Deus, porque ele havia restaurado o culto ao Senhor que os reis, seus pais, haviam destruído. Ele reorganiza a turma sacerdotal, ele volta a abrir as portas do templo e volta a cultuar ao Senhor. E quando Senaqueribe vem e diz: vamos invadir, Ezequias corre, mas corre para o templo, para rogar ao Senhor e falar com Deus. E a resposta de Deus é: nem uma flecha, nem uma lança ele vai atirar contra essa cidade. Colocarei o meu anzão no seu nariz e farei voltar da onde ele veio. E isso aconteceu. Senaqueribe não consegue fazer coisa alguma. Só que tem um detalhe, mais para frente um pouquinho, lá no capítulo 20, 2 Reis, o Ezequias tinha adoecido e ele melhora, ele é curado pelo Senhor. Eu não vou contextualizar por conta do tempo. E o que acontece? O rei de Babilônia manda uma comitiva ajudar para celebrar a cura, a restauração de Ezequias. E Ezequias agora, com o reino próspero, curado da sua doença, alegre, feliz, recebe aquela comitiva
E ao invés só de receber os presentes que lhe foram dados e eles ir embora, ele abre o seu palácio, ele abre a casa do tesouro, ele abre tudo. E quando ele abre tudo, o olhão do pessoal da Babilônia cresce, porque viram riquezas, viram ouro, viram as coisas consagradas do Senhor e ao Senhor, e eles crescem o olho, porque o inimigo cresce o olho naquilo que Deus encheu você. Ele vem senão a roubar, matar e destruir. Estou dizendo aquilo que você está careca de saber. E por que abrir os tesouros do seu coração, da sua vida, expô-los ao inimigo, se eles deveriam estar sempre diante da majestade divina que trouxe a riqueza para nós? Eles saem dali e voltam para a Babilônia, e ó, lá tem muita coisa boa. E o rei da Babilônia, então, o Nabucodonosor, que é um outro rei que assume o trono, vai guerrear contra o Egito na famosa guerra de Cárquemes. E ele se apodera do Egito, e na volta do Egito, que ele acabara de conquistar para de novo voltar à Babilônia, ele passa por Judá. E ele já sabe das riquezas que tem ali. E quando ele chega, ele não encontra Ezequias, um rei temente a Deus ali. Ele encontra a descendência dele, depois de Manassés, que foi o seu filho ímpio, idólatra, pecador, que saiu da presença de Deus, não servia ao Senhor, e encontra ali uma descendência de reis que não temiam ao Senhor. Então a proteção de Deus não estava ali. E aí se cumpre o que Deus disse para Abacuque: quando acontecer, vocês não vão acreditar, mas eu vou suscitar os caldeus para trazer correção a vocês. E eu tenho que falar sobre isso com você. Às vezes a gente pede a Deus para agir na nossa vida e trazer orientação, trazer correção, edificação, e a gente determina para Deus, ou pensa, alinha como Deus vai agir. Ah, Deus agiu na vida do presbítero Sérgio dessa maneira, vai agir na minha vida assim também. Não, Deus não é obrigado a agir da mesma maneira. Deus vai agir para dar resultados. Então ele se utiliza de coisas, de circunstâncias, de situações. Não é que Deus maquina o mal, mas o mal já está presente. A Babilônia já queria entrar em Judá, não tinha a proteção de Deus. Então que ele entre, que ele toque, porque eu quero ter um conserto com o meu povo. E aí Deus libera problema no trabalho, Deus não protege, confusão nos negócios, confusão na família, confusão na mente. Deus tramou isso? Nunca. Deus só não está protegendo. Por quê? Porque não há temor diante dele em algumas pessoas. A gente serve ao Senhor e quer que Deus faça uma obra completa em outras pessoas que estão próximas, mas que não temem a Ele. A gente quer que Deus proteja quem não está nem aí para Ele. E Deus então tem essas permissões, permite essas coisas para trazer uma correção. Então, aquilo que hoje você acha uma destruição, se você tem a capacidade de colocar nas mãos de Deus, por misericórdia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Ednei fala à igreja, que junto com o que eu estou falando tem uma dosagem forte do Espírito Santo para falar com você. Então Deus se utiliza dessas fragilidades, dessas obstinações, dessas inclinações, para trazer correção a partir de nós a tudo aquilo que a gente tem colocado diante dele. O que eu preciso fazer? Continuar colocando na mão de Deus e não desistir. E ter em mente, Deus está no controle. Não está como eu quero ainda, mas Deus está no controle. Não está como eu quero ainda. A resposta parece que ainda não veio, mas ela já está chegando, já está em ação. Deus já está operando algo glorioso, algo grandioso. Senhor, eu não estou entendendo. Se meta então na torre de vigia. Senhor, eu não estou compreendendo. Vai para o joelho em oração, que eu vou falar com você. Foi isso que o Abacuque fez. Quando isso aconteceu, ninguém acreditava, porque o terror de Jerusalém, eles nunca
imaginavam que alguém conseguisse entrar lá, por conta da proteção que eles tinham, do esquema de defesa contra a invasão dos inimigos, a ponto da Bíblia prefigurar isso, lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. O Davi ele contempla os montes, que é um recurso bélico de proteção, um recurso contra as invasões. Ele olha os montes e vê Jerusalém, diz: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, ele diz: assim o Senhor está em volta do seu povo. Só que eles, ao invés de confiar em Deus, eles confiam nos montes, confiam no seu poder, na sua força, na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua tendência a resolver enigmas e problemas. Mas chega um momento em que não dá, a sua persuasão não atinge. E a história a gente sabe, eles invadem, destroem, arrebentam tudo. E a Bíblia então diz que eles fazem rampas. O versículo 10 diz que escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Depois você lê 2 Crônicas 32, e eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. É o sistema antigo de guerra. Está aqui uma fortaleza, uma proteção, e o nível outro das pessoas que chegam para invadir é muito menor, muito mais abaixo, impenetrável, não dá para chegar. E aí, a técnica de invasão não dá para pôr escada, não dá para traspassar o muro. Então eles vão carregando terra, vão fazendo uma rampa natural, vão enchendo de terra. Aquilo que está baixo agora vai se elevando para chegar na altura de quem eles querem invadir. Como é que é o nome daquele lugar lá? Massada. Foi assim que o exército de Roma invadiu Massada, em pleno deserto. 400 metros de altura, eu vou repetir, 400 metros de altura, estão lá, a última resistência dos judeus em Massada, com tudo lá, com comida, com água, para quanto tempo precisar. E o exército de Roma não conseguia invadir, muito alto, eu vou repetir, 400 metros, no primeiro dia era 399, 398, e vão botando terra, e vão botando terra. Agora já são 300 metros, agora já são 200, agora já são 100. E por fim, nivela para a invasão. Amontoarão, está escrito aqui, terra, e as tomarão, farão rampas. E aí invadem. E aquilo que aparentemente era seguro já não é mais. É assim que o diabo faz. Ele vai colocando coisas, hoje um pouquinho, e a pessoa que está lá 400 metros de altura pensa: o que é 1 metro? O que são 5 metros? O que são 10? E rapaz, já chegou a 100. Não, mas não precisa se preocupar. 110, 150. Não é assim na vida de uma pessoa que se deixa usurpar por aquilo que o inimigo o incita? Não tem problema isso. Nós estamos vivendo uma geração que contextualiza o que todas viveram até agora. Essa geração é tão obstinada como todas as outras, que olharam para o perigo e disseram: isso não tem problema, isso, Deus nem se importa com isso, eu posso fazer isso. Porque o mundo é uma moda mundana, por que a igreja não pode assimilar? Pastor careta, fica falando de tudo. E vai aumentando o nível, vai aumentando, vai entulhando. Daqui a pouco a igreja está nivelada com o mundo, e a igreja nivelada com o mundo é mundo. Eu vou repetir, a igreja nivelada com o mundo é mundo. E ela não precisa procurar se defender para a invasão, porque a invasão já aconteceu. Porque na verdade a invasão não acontece quando nivela os 400 metros de Massada. A invasão começa quando põe lá 5 metros e a pessoa não se importa. 50 metros e a pessoa não se importa. Nós estamos nos nivelando algumas coisinhas, mas o que importa?
E eu não estou dizendo isso por conta de algumas coisas desses dias. Não estou. Deus sabe. Quero que o pastor Enéas morra agora se eu estiver mentindo, onde ele estiver. E a gente vai aceitando. Porque senão a gente fica diferente. Porque senão alguns da família não aceitam. Porque senão nos julgam. Então a gente tem que decidir. Sirvo a Deus com o coração fragmentado e não sirvo na verdade? Ou decido, sou de Deus, trato todo mundo bem, mas na escolha de agradar alguém eu escolho agradar a Deus. Mais importa agradar a Deus do que os homens. E a gente olha isso numa situação confortável. Mas se você ler Atos 4, você vai ver discípulos do Senhor Jesus que passam a noite na prisão. E no dia seguinte há uma trama do Sinédrio para trazê-los e julgá-los e matá-los. Mas quando vão no dia seguinte buscá-los na prisão, Atos 4... a cadeia está fechada, os guardas estão na porta, mas não tem ninguém dentro. Aonde eles estão? Vai lá buscá-los para a gente julgar. Vão lá na cadeia, não tem ninguém. Mas como? A cadeia está fechada, os guardas estão na porta, mas não estão dentro. Quando a gente lê a Bíblia, diz que o anjo do Senhor foi lá e os tirou de lá. Portas fechadas. Gente com corpo igual eu e você. Escute e trema, não limite o poder de Deus. Escute e trema, não limite o poder de Deus. Ah, como que aconteceu? Não interessa. O que interessa é que aconteceu. Aonde estão esses homens? Vamos pegá-los, onde estão? No templo de novo pregando. Trazem eles. Nós já não falamos para não pregar no nome de Jesus? E eles dizem, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estão diante da morte, não como você. Talvez você esteja diante da morte espiritual, mas eles dizem, diante da morte, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Dão umas chicotadas neles, escute, batem neles, saem, vão embora. E eles saem, glória a Deus. Aleluia, que maravilha. O que está acontecendo, discípulos? Vocês acabaram de apanhar. Não, nós somos dignos de padecer açoites por causa dele, de Jesus. Estão alegres porque apanharam por causa da fé, por causa da unidade com ele. Igual eu e você. É ou não é? É? É igual a igreja de hoje, não é? É? É isso. É isso. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Está tudo no controle dele. E aí vem Paulo, escreve para a igreja: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. E o Abacuque vê tudo isso, não entende nada, está difícil a compreensão. E aí a gente vai para o capítulo 2, eu já termino essa palavra, tipo um sermão meio que expositivo do livro de Abacuque, trazendo o devocional para nós. No capítulo 2 ele diz, eu vou ficar na minha guarda, eu estarei sobre a fortaleza. Quando ele fala sobre a minha guarda estarei, ele fala sobre a oração, comunhão, clamando, esperando a resposta de Deus. Sobre a fortaleza ele fala a palavra, eu não vou abrir mão dos preceitos divinos. Me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. Eu quero saber o que ele vai falar para mim. E eu responderei quando eu for arguido por ele. E o versículo 2 diz, então o Senhor me respondeu e disse, olha, eu vou te responder,
mas igual a você tem muita gente. Tem muita gente no meio do seu povo que precisa da mesma resposta, mas não fez o que você fez. Você tem dúvida, você precisa de resposta, mas você veio falar comigo. Comigo que já sei da resposta e já sei das suas dúvidas. Igreja, irmão, irmã, já passou da hora da gente fazer segredinho da nossa vida e pedir a Deus que revele alguém para vir falar com a gente. Deus tem colocado à nossa disposição nesse tempo gente de confiança para a gente sentar, abrir o coração, orar e ter a solução em Deus. E depois que o tempo passa, ninguém se importou, ainda se amontou pessoas para dizer: mas a igreja não fez nada. Como fazer se você não quis, se você fechou o coração, fez segredinho? Não, Abacuque não fez não, os outros fizeram, mas ele não. Senhor, eu estou diante do Senhor porque há uma dúvida no meio do povo e está em mim também, mas eu estou aqui, eu quero ouvir o Senhor. E aí sabe qual é a resposta de Deus? Eu vou lhe dizer. Você já sabe, vamos só tirar o véu, a cortina. Abacuque, a resposta é essa. Mas antes de eu dizer a resposta, pega aí umas tábuas. Para quê, Deus? Porque eu vou falar 5 ais para você agora. E eu quero que você escreva em tábuas bem grandes, coloque na rua, no caminho, para todo mundo que passar, leia o que eu vou te dizer, porque eu estou te respondendo, mas eles me julgaram sem pediram a minha resposta. Mas eu vou responder para você, e você vai profetizar na tábua, para que todo mundo saiba o que eu vou dizer. E ele escreve os 5 ais de Deus contra a Babilônia. E nesses ais de Deus a gente traz um devocional para a nossa vida. Que embora Deus se sirva de circunstâncias para nos corrigir, para nos consolar, para nos edificar, para fazer na nossa vida o que a gente precisa, todo aquele que intentar mal contra nós, embora seja uma permissão de Deus, é responsável por aquilo que fez. Ah, era Deus cuidando de mim. Era Deus cuidando, sim. Mas a pessoa que fez vai se responsabilizar pelo que fez. Sem essa de querer ser chicote de Deus na vida dos outros e presumir o que você deve fazer. Vou açoitar em nome de Jeová. Tu vai pagar o preço do açoitador. É simples assim. Eu vou corrigir meu filho. Olha, se coloque na presença do Senhor para corrigir o filho. Porque depois você não vai ter que pagar o preço de ter corrigido sem sabedoria. Não se exima, não se omita, porque depois vai sobrar os cacos para você juntar. Mas até nisso eu libero uma palavra de Deus para você. Deus vai agir com misericórdia e vai te ajudar. Aquilo que é caco, a família foi destruída, o vaso foi quebrado, que prefigura a família, Deus vai ajuntar, Deus vai ajuntar. Aí se esforçam para fazer um congresso de família, os lerdos demoram para fazer uma inscrição. É R$50, eu pago para você. Isso vai te quebrar, eu pago para você. Pastor Gino com essa gravata, faz um leilão dessa gravata. Fizeram um leilão do quadro da Melly Morro pintado por não sei quem. Venderam por mais de $1 milhão, não foi isso? De reais, sei lá. Quanto não vão dar por essa gravata? Uns R$10. Pois bem, já só falta 40 na sua inscrição. Aí depois quebra tudo e fica os cacos para juntar. E a gente considera, está destruído. Não está não. Não está não, não está. Deus tem solução para todo caco de cavaco que um dia foi um vaso, para tornar a amolecê-lo e juntar em outro vaso. Isso pode ser sua vida, sua família, seu negócio, sua vida profissional, qualquer coisa. Deus tem o poder para operar milagres. Hoje, ontem, um monte de tempo atrás. Porque no capítulo 3 ele diz: Senhor, torna a fazer. Faz de novo, Senhor, faz. Por misericórdia, faz, Senhor, faz. A gente precisa que o Senhor faça. Ele se depara com Deus que não está alheio a circunstância que ele agora se envolveu. Sabe o que o Abacuque entende, compreende, Marcos Bom, que está aí atrás da câmera? Ele entende que antes de ele se preocupar com a sorte do seu povo, Deus já estava há muito tempo intervindo. Sabe a conclusão que Abacuque tem, que não está escrito?
que a preocupação que ele tem de interceder pelo povo já foi ministrada pelo Senhor, que quando ele se despertou para se preocupar, era uma ministração de Deus a ele, para que alguém se despertasse. Vamos chamar um versículo antigo que você conhece: procurei entre o meu povo alguém que se pusesse na brecha, mas nenhum encontrei, não encontrei ninguém. Mas nessa história, Deus encontrou Abacuque. E o clamor de Abacuque nunca foi de Abacuque. O clamor de Abacuque sempre foi o clamor de Deus, que agora Abacuque entende, compreende, sente na carne. E o clamor dele é um gemido de Deus. Deixa eu te falar, olha para cá. Você é o mais cético que está aqui, o mais santo, o mais crente, olhe para cá. Quando você percebe insuficiências na sua vida, não, você não é o primeiro a perceber. Deus foi o primeiro a perceber. E agora Ele está tirando a cortina para você ver o que você já devia ter visto há muito tempo. Então o grito de solução de Abacuque não é de Abacuque, é do Espírito de Deus em Abacuque. Encontrei alguém que se importa com a sorte do meu povo. Encontrei alguém que se importa com a sorte da sua família. Encontrei alguém que se importe com a sorte do departamento tal. Encontrei alguém que se importe com a sorte da igreja em que me serve. Encontrei alguém que se importa com alguém que igualmente precisa da minha bênção. E quando Deus encontra, quando alguém é movido pelo seu Espírito, Deus age poderosamente. Então deixa eu dizer para você, sabe o que você precisa para uma grande solução de Deus? Se importar com o que está acontecendo, que precisa de solução e só pode vir da mão de Deus. Você precisa se importar. Sabe qual outra coisa que você precisa fazer? Se achar insuficiente, inoperante, impotente. Não consigo fazer, eu sei que preciso, sei o que eu quero, mas não tenho autoridade nem poder nenhum para fazer. Se alguém desistiu, eu já desisti, mas agora ouvindo esta palavra, eu começo a me importar. Agora ouvindo esta palavra, eu começo a entender que a solução. Agora ouvindo esta palavra, eu vou sair da crise. Até quando para chegar? Ainda que. Até quando é a palavra inicial de alguém que precisa de relacionamento e vê solução. Agora ainda que é de alguém que estabeleceu na sua mente. Pode continuar acontecendo tudo da mesma forma. Eu não vou confabular contra Deus, ainda que nada aconteça, ainda que o exército inimigo continue invadindo a terra, ainda que eles continuem destruindo a plantação, ainda que eles continuem subvertendo as pessoas, ainda que não consigamos colher nada. Eu nunca mais vou dizer para Deus até quando. Agora eu vou dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas, as ovelhas sejam arrebatadas, e ainda que nos currais não haja vacas, todavia, nunca mais. Até quando? E agora ainda que isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Sabe o que isso quer dizer? Que não tem tempo para aquilo que você precisa de solução acontecer, não tem tempo para solução. Você vai ficar na presença do Senhor todos os dias aguardando a solução de Deus. Eu não vou me afastar do Senhor, não vou duvidar da sua misericórdia, não vou mais balbuciar na fé, eu vou crer de todo o coração, porque se eu preciso esperar, eu vou esperar, porque fora de Deus não há salvação. Então, ainda que tudo seja subvertido, nunca mais até quando, o tempo está na mão dele, do Senhor. Agora é ainda que o filho não volte para casa, ainda que o marido continue fazendo isso, ainda que a esposa haja dessa maneira,
Ainda que meus pais ajam desta forma, ainda que meu patrão continue agindo dessa forma, ainda que meu funcionário continue agindo dessa forma, ainda que o fulano, meu tio, meu avô faça isso, ainda, eu vou me alegrar em Deus, porque tudo é fonte de tristeza e de trauma, mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo solução para tudo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou deixar de sentir o problema, eu não vou deixar de dar atenção àquilo que preciso dar atenção, mas eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar, a palavra diz assim, como o servo atenta para a mão do seu Senhor, assim nós atentamos para as mãos de Deus, quando ela vem ao meu encontro. Isso é muito mais que poético, isso é espiritual. Quando a mão de Deus vem ao seu encontro, não vem para não fazer nada. Quando a mão de Deus vem para operar coisas tremendas, coisas gloriosas. Há uma expressão, um jargão antigo do tempo do presbítero Misael, que as mãos que se abrem para doar ao Senhor, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ofertar-se a Deus, e aí você pode contextualizar o que você quiser. As mãos que se abrem para ofertar ao Senhor são as que Deus encontra aberta para pôr a sua bênção. Que tal abrir as limitações do seu ser? Que tal? Como diz a palavra aqui, finalzinho do capítulo 2, sobre a idolatria, sobre os ídolos, e depois a compreensão do Senhor. E no versículo 8 do capítulo 3 ele diz: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. O Senhor tem carros de salvação. Eu vou dizer de novo, o Senhor tem carros de salvação. Quando a gente olha o contexto da guerra, a gente olha e imagina cavalos que puxam carros para levar o guerreiro para a guerra. Mas contextualizando devocionalmente, a gente pensa, Deus tem carros de salvação. Deus vai passando no meio do exército, na crise da guerra, e quem quiser pula dentro do carro da salvação de Deus, porque o carro da salvação de Deus está passando. Os carros de Deus passam no meio de um exército que é contrário à nossa vida e nos quer devorar, mas os carros de salvação de Deus passam lá. Você pode estar submergido numa situação, numa circunstância a mais terrível. Você pode dizer assim: se você soubesse da minha situação, você choraria. Tudo bem, eu choraria, mas o carro da salvação está passando. Assim como a arca de Noé sendo construída, e ao invés de entrarem, de assimilarem, de ajudarem a construir, blasfemavam e diziam: nunca choveu, você é doido, maluco, caduco, débil mental. Até que começou a cair a chuva e a porta foi fechada. Você já leu na Bíblia que quem fechou a porta da arca não foi Noé? Porque o Noézinho, com o coração que ele tinha, a água subindo, ele ia querer abrir a porta para alguém pular dentro, e aí ele ia morrer também, porque a água ia entrar também. A Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora da arca. Pensa no desespero. Mas tanto tempo tiveram, e esse dia 15 de maio é mais um tempo de Deus. Eu vou repetir. Por mais que a minha fala seja sem eloquência alguma, eu não estou nem preocupado com isso. A palavra de Deus é verdadeira. E o cuidado de Deus por você é muito maior do que eu possa dizer.
Jeová o Senhor é minha força. Mas não era. Fará os meus pés como os das servas. Vou pular, vou andar sobre os meus limites, sobre as minhas alturas. Quando você vê os limites de Abacuque no início, ele já não existe no final, porque ele já se alinhou com o propósito divino. Por gentileza, fique de pé. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz sentirei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Diga: basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se o meu corpo enfermo está, o Senhor me curará. Basta que Ele está aqui para tocar. Na verdade, porque você não percebeu, está tocando já há muito tempo, está mexendo com você. Vai dizer que você, o mais cético daqui, não começou a pensar com mais seriedade, severidade sobre esse Senhor maravilhoso que quer, governando a sua vida, te proteger. Não mais por conta dos seus problemas humanos, mas por conta do seu destino, do destino da sua alma, por conta da eternidade, que você não pode barganhar por conta de míseros 70, 80, 90 anos que você consiga viver nesta terra. Vida eterna é eternidade. Fica barganhando, pensando em ganhar a sua vida, em se satisfazer de qualquer maneira, a qualquer preço. Jesus já disse: quem quiser ganhar a sua vida, aproveitar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida no sentido de entregar o seu coração para mim, negar-se a si mesmo para viver o meu projeto de vida, achará a verdadeira vida. Há um convite de Deus ao nosso coração, à nossa vida hoje, para que a gente abra as fronteiras do nosso ser e se submeta a Deus, entregue a Ele o nosso ser, o nosso coração. Se você já fez isso, renove isso agora, aí onde você está diante do Senhor. Reitere diante de Deus a sua proposta. Eu não estou dizendo a sua, eu estou dizendo a proposta dele, a proposta do Senhor. A sua conhece maiúsculo, a dele. Reitere diante do Senhor em recepcionar a proposta dele para a sua vida. Mas se você não fez, se você fez e ao invés de começar com até quando, você está agora com até quando, em vez de estar dizendo ainda que.